Bom, vamos lá ao outro exercício exemplo. Um conduto forçado com coeficiente de rugosidade C igual a 100. Então a gente vai usar aquele quadro resumo, né, com as equações já pré-estabelecidas e resumidas, de 350 milímetros de diâmetro e comprimento de 500 metros, deverá conduzir uma vazão de 60 litros de água de um reservatório para outro. Então, do primeiro reservatório para o segundo reservatório, uma cota mais baixa. Na linha existem 4 curvas de 90 graus, com R sobre D, né, a relação raio sobre diâmetro, igual a 1 polegada. Calcular o desnível, o delta H, que a gente entende, né, o macete, a facilidade, a gente vai igualar como sendo a perda de carga total, tá, igual ao desnível, a gente vai igualar entre os reservatórios, considerando todas as perdas de carga. Considerar uma entrada de borda no reservatório 1 e uma saída de canalização no reservatório 2. Então vamos aqui identificar as nossas singularidades, né, nossas peças para a perda de carga localizada. Então a gente tem 4 curvas de 90 graus. 1, 2, 3, 4. Uma entrada de borda no reservatório 1 e uma saída de canalização no reservatório 2. Ok? Tranquilo? Então listamos aqui nossas singularidades, uma entrada de borda, 4 curvas de 90 e uma saída de canalização. Iremos adotar a perda de carga, o método do comprimento equivalente. Ok? Então utilizaremos essa tabela do Azevedo Neto, professor Azevedo Neto, né, do Manual de Hidráulica, 8ª edição. Nosso diâmetro é 350 milímetros, então está aqui embaixo. Tá? Passe um traço na linha indicando o diâmetro. E agora nas colunas identificamos as peças. Com isso a gente consegue verificar o comprimento equivalente de cada singularidade, de cada peça. Então a gente tem primeiro uma entrada de borda, aquela do reservatório 1, que é equivalente a 11 metros de comprimento equivalente para uma linha retilínea de tubulação. Depois a gente tem 4 curvas de 90 graus, equivalente a cada uma, ok? Cada uma 5,4 metros de comprimento equivalente de linha retilínea. Depois temos uma saída na canalização, 11 metros de comprimento equivalente, ok? Listamos aqui, tá? E fazemos as contas de somatória. Então, uma entrada de borda, 4 curvas e uma saída de canalização. Multiplicamos pelo comprimento equivalente, 1 vezes 11, 4 vezes 5,4 e 1 vezes 11. Fazemos a somatória, é igual a 43,6 metros de comprimento equivalente. Ou seja, essas peças aqui, a perda de carga que elas exercem no sistema é como se o sistema tivesse 43,6 metros a mais de canalização. É uma abstração matemática, não que o sistema tenha isso, mas é como se tivesse, ok? Então, a gente vai fazer agora a somatória do comprimento total, tá? Que é o comprimento real da tubulação mais o comprimento equivalente. Então, o sistema tem 500, né, nosso projeto tem 500 metros de comprimento real e 43,6 de comprimento real. Então, o nosso comprimento total para efeito de cálculo tem 543,6 metros. Ok? Aqui está o quadro resumo de Hazel-Williams. Como nosso coeficiente citado no enunciado é 100, utilizaremos uma dessas 4 equações. Tá? Como precisamos calcular perda de carga unitária, podemos utilizar qualquer um desses. Tá? Eu vou utilizar o de baixo aqui, porque eu tenho a vazão de diâmetro e quero calcular a perda de carga unitária. Então, transcrevo aqui, ó, né? Então, 0,021 vezes Q elevado a 1,852 dividido por D elevado a 4,87. Transforma a vazão em metros cúbicos por segundo e o diâmetro em metro. Tá? Faço o cálculo e tenho que a perda de carga unitária é aproximadamente 0,0019 metro para cada metro de tubulação.
ok? Venho aqui e calculo a perda de carga distribuída, que é igual a perda de carga unitária vezes o comprimento total. E aqui que está a grande jogada, o macete. Esse comprimento total ele vai ser igual ao comprimento total calculado, que é a somatória do comprimento real mais comprimento equivalente. Então a gente vai utilizar esse valor que a gente calculou anteriormente. Essa que é a grande jogada. Então eu coloco aqui, ó, no L 543,6. Então o valor calculado é igual o delta, então o macete é igualar a diferença de cota entre os níveis dos reservatórios com a perda de carga total, vai ser igual a 1,03 metro. Beleza? Ok? Bora para o próximo. Mais um exercício exemplo. Um conduto forçado, esse aqui, ó. Ferro fundido novo, revestimento de argamassa de cimento. Opa! Aqui é o seguinte, como eu estou dando um material de como é feito o tubo, em vez de usar esse quadro, deixa eu voltar aqui, ó, pré-estabelecido para o C igual a 100, eu não vou poder utilizar mais. Então, eu vou ter que ir lá naquela tabela dos coeficientes de rugosidade de Hazen-Williams, ok? Essa é a pegadinha que a gente tem nesse exercício. Voltando lá. Então, conduto forçado, ferro fundido novo, revestimento de argamassa de cimento, com um diâmetro de 1,20. Outra pegadinha aqui, ó, 1,20 de diâmetro é maior que 350 milímetros. Não tem naquela tabela aqui que vai até 350, do Azevedo Neto. Tá? E 150 metros de extensão, parte de uma câmara de extravasão para conduzir a vazão de 4,5 metro cúbico por segundo de água para um rio cujo nível está 6,5 metros abaixo do nível máximo de água, nível máximo que as águas poderão atingir na câmara. Na linha existem 4 curvas de 90 graus. Tá? Verificar as condições hidráulicas. Então a gente vai verificar se nessas condições aqui, que já é uma situação pré-existente, então um cálculo que foi passado para o engenheiro civil verificar se essa situação que está instalada vai atender essa demanda. Ou seja, é como se fosse uma demanda que a fábrica precisa, já tem instalada, e passou esse trabalho para o engenheiro verificar se essa vazão de 4,5 metros cúbicos por segundo pode ser atendida. Ok? Então a gente tem uma entrada de borda, 4 curvas de 90 graus e uma saída na canalização. Ok? Tá? Aqui a gente viu que o tubo é o quê? É um ferro fundido revestido com argamassa de cimento. Tá? Então, vamos utilizar aqui nesse caso uma tubulação nova com 130, tá? De coeficiente de rugosidade. É adimensional, não tem unidade. Ok? Tá? E vamos utilizar também o método dos coeficientes, K ou KS. Tá? Então a gente tem uma entrada de borda, o K é igual a 1. Curva de 90 tem 4, K é igual a 4. E saída de canalização, K é igual a 1. Tá? Calculamos agora a velocidade. Tá? V igual a vazão sobre a área. Vazão 4,5. O diâmetro é 1,20. Tá? Então, πd ao quadrado sobre 4. Tá? Então, 4,5 dividido por 1,131. Velocidade aproximadamente 3,98. Tá? A equação para se calcular as perdas de carga localizada, né, o HS, é K vezes V ao quadrado sobre 2G. Então, calculamos agora o V ao quadrado sobre 2G para deixar esse valor fixo. Então, 3,98 ao quadrado, o valor que eu encontrei aqui, dividido por 19,6. Então, o valor fixo para V ao quadrado sobre 2G, a gente faz isso para facilitar os cálculos seguintes, né,
é aproximadamente 0,808, ok? Então, fazemos a somatória agora, né? Uma entrada de borda K igual a 1, 1 vezes V ao quadrado sobre 2G, 808. 4 curvas de 90, K igual a 0,40. 4 vezes 0,40 vezes V ao quadrado sobre 2G, 1,29. Uma saída de canalização, K igual a 1. 1 vezes V ao quadrado sobre 2G, 808. Faço a somatória e tenho que a somatória das perdas de carga é 2,906 metros. Ok? Quando a gente está utilizando Hazen-Williams sem o coeficiente C igual a 100, a gente foge daquele quadro resumo. Tá? A gente volta aqui para aquele slide lá da teoria, em que a gente tem essas 4 equações aqui, que são as básicas do Hazen-Williams, ok? Então a gente escolhe uma delas. Tá? Como eu vou calcular primeiramente aqui o valor da perda de carga unitária, tá? Eu vou escolher essa equação aqui. Tá? Beleza? Então eu transcrevo ela aqui, ó. Essa aqui, passo para cá. J igual a 10,643 vezes a vazão elevado a 1,85 vezes o coeficiente de rugosidade elevado a menos 1,85 vezes o diâmetro elevado a menos 4,87. Substituo a vazão, 4,5. O coeficiente C é 130, peguei na tabela, e D, 1,20. Tá? Faço a calculeira, tá? J igual a 8,67 vezes 10 a menos 3 metro para cada metro de tubulação. Calcula a perda de carga distribuída, que é igual a perda de carga unitária vezes o comprimento. Então, a perda de carga distribuída é 8,67 vezes 10 a menos 3 vezes o comprimento da tubulação, que é 150. Então, a perda de carga distribuída é 1,3 metros. Tá? Para calcular a perda de carga total, que é ΔP ou ΔH, eu somo a perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. Então, 1,30, que é a perda de carga distribuída, mais a perda de carga localizada, que é 2,906, que de onde eu tirei? Daqui, ó. Ok? Então, ΔH é 4,206, 4,2. Aí eu olho no desenho, e meu desenho tem que a distância real existente, tá, é 6,5, é maior. A declividade é maior, tá, a distância. Então tá ok. Não daria certo, tá? Então a gente vai conseguir uma vazão ainda maior, né? Uma velocidade maior. Tá? Não daria certo se fosse menor, por exemplo, 2 metros. Aí a gente teria que redimensionar todo o sistema. Ok? Então assim a gente fecha, né? Termina essa aula, apresentação 5. Tá ok? Muito obrigado.